Fala galera, como é que vocês estão? Quanto tempo, saudade de vocês. Eu já falei, gente, saudade da rotina, saudade do colégio, saudade da minha vida como ela era simples, como ela era fácil, como ela era normal, né? Nesse período de confinamento que nós estamos aí, a gente segue a programação, mesmo em distância, falta aquele contato pessoal, falta um pouco daquele amor, daquele abraço. Infelizmente, galera, nossa vida vai mudar, mas a gente tem que aceitar mudanças. De agora pra frente, muita coisa vai ser diferente, mas não vamos tomar isso como algo assim... não vamos ver só o lado negativo das coisas. A gente tem que procurar sempre, certo? Buscar algo positivo, mesmo em situações negativas, ok? Sendo assim, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? A gente está seguindo esse modelo aqui agora. E antes de eu começar a aula, eu vou deixar algumas orientações para vocês. Junto com esse vídeo que o colégio vai passar para vocês, vocês também vão receber um roteiro, certo? Com algumas orientações, tarefas de casa e tudo mais. No meu caso, vocês vão receber esse vídeo do colégio e eu vou postar também um outro vídeo do YouTube, certo? Como referência para vocês, que vai ser importante também para compreendimento da disciplina. Mas uma parte muito importante, lembrem-se sempre de checar a descrição do vídeo. A descrição do vídeo às vezes pode trazer informações muito relevantes e importantes para vocês, que podem inclusive às vezes remeter para outros vídeos, que se vocês tiverem curiosidade, fiquem à vontade. Vai ser muito da hora de vocês pararem um pouquinho e observarem, beleza? Mas o nosso conteúdo agora, a gente finaliza hoje o primeiro livro. Na verdade, era para ter, né, se tivesse numa situação normal, não tivéssemos tido interrupção, era para ter terminado na semana passada e essa semana nós teríamos na nossa prova. Mas, com toda essa mudança, a gente teve que adaptar, a gente teve que simplesmente rebolar para conseguir encaixar tudo no seu devido lugar. E a gente finaliza hoje o conteúdo do primeiro livro. Na semana que vem, a gente começa então já o conteúdo do segundo livro. Normal, vocês vão ter conteúdo com excelente qualidade da mesma maneira, não se preocupem. Vou fazer de tudo possível para vocês terem o melhor possível, ok? Então o negócio é o seguinte, eu trouxe esses dois desenhos aqui hoje para fazer um comparativo para vocês. Desenhozinho meio frajuto, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo explicar. Nós estamos falando de célula. Célula para cá, a célula de uma bactéria, a célula de um ser vivo animal, a célula de uma planta, a célula de um protozoário. Só que vocês ficam assim, cara, o que é, no fim das contas, uma célula? Entenda uma célula como uma pequena unidade fundamental que compõe um ser vivo, ok? Então, eu vou fazer um comparativo aqui para vocês entenderem qual que é a lógica. Uma única célula do seu corpo, ela contém uma série de estruturas que vocês já viram nas aulas passadas, como por exemplo um núcleo, um retículo endoplasmático, um complexo de Golgi, mitocôndria, centríolo. Vocês não precisam preocupar com isso nesse momento. Esses nomes foram apresentados para vocês, mas vocês não vão ter que decorar isso aí agora. Calma, respira, não precisa preocupar com isso nesse nível agora. Apenas preste atenção no seguinte, uma única célula, ela tem N estruturas e N funções sendo realizadas dentro dela. Compara essa célula a uma empresa. O núcleo da célula seria ali a sala do chefe. Só que o negócio é o seguinte, o chefe dessa empresa, por um acaso, ele é um cara muito importante. Um cara que, por um acaso, por exemplo, seres malvados ou então vilões, vamos comparar aqui uma cena de um filme, né? Vilões como, por exemplo, os vírus e as bactérias, que são os bandidos, estão tentando chegar nele ali. Ele é um cara valioso, entendeu? Então ele fica quieto na sala dele, aquela salinha extremamente protegida. Pois é, aquela salinha extremamente protegida é o núcleo. E esse chefe é o nosso DNA, o nosso material genético. Para vocês terem uma noção, o seu DNA, ele é a receita do bolo. Ele é simplesmente uma informação para ser construído você, por exemplo. Então cada célula sua tem toda essa informação. Só que o chefe que está lá dentro da célula, ele apesar de não ter contato com o que está lá fora, ele dá ordens. Então toda vez que ele precisa dar uma ordem para tudo que está lá fora, lembrando, comparando o chefe com o DNA, ok? Então vou até anotar aqui para vocês. Então esse chefe é igual ao DNA.
E a salinha onde ele fica é o núcleo, ok? Toda vez que ele precisa passar uma informação lá para fora, o que ele faz? Ele faz uma cópia de um pedaço do DNA. Os supervisores deles, que são os RNAs, eles vão falar assim, estamos precisando disso aqui, hein? Bate lá na portinha, ele falou assim, então beleza, então. Estamos precisando, sei lá, da receita para fazer unha. Estamos precisando da receita para fazer unha. E o chefe falou assim, beleza, então. Faz uma cópia do pedaço do DNA, lembrando, estou fazendo a comparação, e manda lá para fora. A receita só daquele pedaço. E à medida que o pessoal vai pedindo, ele vai fazendo cópias daquele pedaço e mandando lá para fora. E lá fora tem todo o maquinário. Imagina, por exemplo, que o complexo de Golgi mesmo, ele é um maquinário responsável ali, certo, por empacotar e enviar essas coisas que foram construídas, sintetizadas. O seu retículo endoplasmático é onde que fabrica isso tudo. Nós temos ali a equipe de limpeza com lisossomo. Nós temos tudo ali, a equipe que vai se preocupar em nutrir todo mundo. Então você está entendendo que é uma verdadeira fábrica ali. É um verdadeiro maquinário completo. Imagina uma pequena, cidadezinha funcionando. Exatamente. Isso é uma única célula. E o seu corpo tem bilhões de células, para vocês terem uma noção. Trilhões de células, certo? Isso é só para vocês terem uma comparação. Agora, isso que eu estou falando é o ser humano, por exemplo. O ser humano tem dezenas, centenas, milhares de tipos de células diferentes, para vocês terem uma noção. Nós estamos falando aqui de células com funções específicas. A célula da sua pele, por exemplo, ela não vai em nenhum momento produzir ácido clorídrico para digerir nada. A sua célula da pele, ela não digere nada. A sua célula do estômago, sim, libera ácido clorídrico para digerir. Então, por mais que todas as células tenham a informação para formar tudo, é tudo muito bem organizado. Desde que você foi gerado no útero da sua mãe, você teve essa organização. Cada célula recebeu uma função. Você é uma célula da pele, você é uma célula do coração, você é uma célula do cérebro, você é uma célula, por exemplo, sei lá, do sangue. Então todas elas têm funções específicas. Eu vou comparar então para vocês o nosso corpo como um prédio. Um prédio, por um acaso, ele é cheio de apartamentos. Tem como eu simplesmente um apartamento de um prédio viver isolado? Não tem, certo? Ele precisa de todo aquele conjunto. Um prédio ele conta com um sistema de transporte, de distribuição de água, de esgoto, de eletricidade, às vezes até mesmo de gás. Nós temos tudo isso em um prédio. Então não tem como você tirar um apartamento específico e deixar ele fora ali. Ele precisa daquele conjunto para existir. Estou fazendo essa comparação. O corpo humano, por exemplo, ou uma árvore, ou um outro animal, seria então essa lógica do prédio. E cada célula do seu corpo é um apartamentozinho. E eles trabalham em conjunto, eles estão bem em conjunto ali. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que as bactérias são seres unicelulares? Pois é, as bactérias são seres formados por uma única célula. Uma. A comparação que eu posso fazer então a bactéria é a um trailer. Opa, é só um. É um trailer. Já viu aqueles carrinhos que são aqueles, motorhome mesmo, motorhome? Uma verdadeira casinha, móvel. Então todas as funções estão ali. Ali tem um botijãozinho de gás, ali tem uma cozinha, ali tem um quartinho para eles dormirem, ali tem tudo ali na mesma estrutura. Pois é, essa seria a comparação de uma bactéria para uma célula de um corpo complexo como o nosso. Uma bactéria, ela consegue viver sozinha. Lógico que uma bactéria é muito mais simples do que uma célula humana, ou uma célula vegetal, uma célula de qualquer coisa. Uma bactéria é muito mais simples e nós já vimos lá. Bactéria não tem retículo endoplasmático, bactéria não tem complexo de Golgi, bactéria não tem nada disso. O DNA da bactéria está tudo misturado, está tudo bagunçado lá dentro dela e ela é muito pequena em comparação a uma célula normal. Então isso é só para vocês terem uma comparação. Uma bactéria consegue viver sozinha. É muito comum bactérias viverem em colônias, mas cada célula bacteriana é um organismo independente que consegue viver sozinho independente da situação.
Por isso que existem bactérias que são nocivas para a gente tem que tomar cuidado com elas. Na maioria das vezes as bactérias elas são até benéficas, mas existem situações em que elas não são. Uma vez entendido isso, galera, entendam que uma célula é uma unidade que compõe um pedacinho apenas de um corpo, de um ser vivo, no caso de um ser complexo, pluricelular. Só que ele também pode ser todo um ser vivo, no caso das bactérias, por exemplo, ou arqueias, que são tipos de algas bacterianas, né? Existe essa discussão, não vou entrar nisso, ou protozoários unicelulares, e que ali dentro existe todo um maquinário para que eles funcionem e façam tudo o que eles precisam fazer. Diferente do vírus, ainda mais que a gente está falando de coronavírus, né? Tá vivendo esse período aí, um vírus ele não tem nada disso. O vírus ele é simplesmente um pedacinho de DNA, assim como um vídeo que eu publiquei, certo? Envolvido por uma capinha proteica ou lipídica. Então imagine uma bolinha com um pedaço de DNA dentro, ou alguma outra forma, não precisa ser uma bolinha, com um pedacinho de DNA dentro e só. É DNA ou RNA, que é capaz de causar um estrago muito grande. Os vírus, existe essa discussão se ele é vivo ou não vou entrar nisso agora também, mas a questão é, ele usa essa capinha proteica justamente para enganar o nosso corpo. E ele usa do nosso DNA para fabricar mais deles. Ele consegue passar pelo nosso sistema de defesa desapercebido. Às vezes ele até usa do nosso sistema de defesa. Um vírus não é uma célula completa. Um vírus da natureza ele não sobrevive, ele não faz nada sozinho. Uma célula bacteriana sim. A nossa célula ela tem todas as funções que ela precisa. O vírus sozinho ele não faz nada. O vírus precisa estar ligado ao DNA de um ser vivo para que ele possa fazer alguma coisa. Finalizo por aqui. Chequem os vídeos. Dúvidas, pode deixar lá nos comentários do vídeo. E vejam os comentários do vídeo. Um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.